Amanhã o Toffoli põe para votar uma questão importante no Supremo, que está dando maior barulho, maior bagunça. As pessoas... Eu, infelizmente, acho que a imprensa está fazendo alguma confusão aí, né? E nós vamos desconfundir aqui. Só que antes da gente falar propriamente da votação, tem uma decisão que o ministro tomou ontem à noite. Vamos lá. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu agora à tarde uma decisão dele mesmo que havia determinado a Receita o envio de relatórios fiscais elaborados nos últimos 3 anos. Essa foi a decisão de hoje à tarde, que até cantei no blog que ele ia tomar, mas ontem à noite ele tomou outra, desculpa. Isso, Toffoli já havia tornado sem efeito uma decisão dele mesmo, também que solicitava uma cópia dos chamados RIFs, os relatórios de inteligência financeira expedidos nos últimos 3 anos pelo antigo COAF. Esses documentos são elaborados a partir de dados fornecidos por bancos e também por seguradoras, por exemplo, indicando movimentações atípicas. Ao todo foram enviados ao ministro 19.441 RIFs, com informações sigilosas de 600 mil pessoas físicas e jurídicas. Vale destacar, Reinaldo, como você explicou a semana passada, que Toffoli tinha uma chave exclusiva para acessar todo esse material. Mesmo assim, ele não o fez, como deixou claro uma nota da presidência do Supremo. Preste atenção numa coisa aqui. Então vamos lá. Tem que entender a coisa em compassos. Eu acho que a imprensa não entendeu direito. O Toffoli foi muito mais preciso no que ele queria do que parece. Existem os relatórios de inteligência financeira, que são expedidos pelo que agora se chama pela Unidade de Inteligência Financeira, o antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Havendo uma movimentação suspeita, o banco informa o COAF e o COAF informa o Ministério Público ou a Polícia Federal. Muito bem. O que o Toffoli pediu? Já que ele tem uma questão lá com ele para ser decidida, ele também é juiz. A exemplo de quaisquer outros juízes, ele tem lá uma questão que agora vai ser votada. Tem um recurso extraordinário sobre isso. O Pleno do Supremo vai se manifestar, ele é o relator. Está com ele essa questão. Aí ele pediu ao Banco Central, eu quero saber quais RIFs, eu quero saber quantos RIFs, relatórios de inteligência financeira, foram produzidos e enviados às autoridades nos últimos 3 anos. E aí o Banco Central mandou para ele. Junto foi uma chave para ele acessar dados que são sigilosos se quisesse. Com advertência explícita, se acessar, fica o rastro. Não há como acessar e não ficar o rastro. Dá para saber quem acessou. Portanto, quando o ministro diz, eu não acessei dado sigiloso nenhum, eu parto do princípio de que ele está falando a verdade, Fábio Cuba, porque mentir numa coisa como essa deixaria rastro e o ministro simplesmente cairia. Então, ele não acessou. Não que não pudesse. Poderia. Ele também é juiz, exemplo de qualquer outro, e está numa investigação, exemplo de qualquer outro. Tá claro até aqui? E não pediu nenhuma exorbitância. Mas ele quis saber quantos foram mandados. Só que ele não quis saber só isso. Presta atenção. Veja, ele já revogou essa medida. Já revogou, ele já soube o que ele queria. Nós vamos falar o que ele queria. E ele também pediu à Receita Federal que lhe mandasse alguns procedimentos que abrem ações penais, de investigação destinadas a ações penais. Tá? Os relatórios fiscais elaborados com a finalidade de ação penal. Falou, também quero isso. A Receita mandou e ele agora suspendeu essa medida também. Muito bom. Por que ele está fazendo isso?
Porque o Supremo vai começar a votar amanhã, não vai terminar a votação. Se esses dados podem ser compartilhados com o Ministério Público Federal sem autorização da Justiça. Por que isso? Eu quero que você entenda, saia da gritaria. Isso não é matéria para abelhudo de rede social, nem para jornalista que se comporta como abelhudo de rede social, ou para pseudo-jornalista que se comporta como abelhudo de rede social. Isso é matéria que tem que ser estudada. Isso é matéria legal. Por que é que isso vai ser decidido? Porque o inciso 12 do artigo 5º da Constituição... Ah, lá vem você com leis. Sim, cá estou eu com leis. O inciso 12 do artigo 5º da Constituição garante o direito ao sigilo. E ainda bem que garante. Pode ser quebrado? Pode. Com autorização judicial. Há uma pergunta, Fábio Cuba, Valeu Bene, que ninguém respondeu e que eu tenho feito aqui desde o começo. Muito bem. Eu sou o COAF. Um banco qualquer me avisa, tem uma movimentação suspeita do Valeu Bene. Isso aqui muito comum. Vocês não conhecem. É. Não conhecem. Tem uma movimentação suspeita do Valeu Bene. Ora, o Ministério Público ou a Polícia Federal tem um expediente, Fábio Cuba. Pede a quebra do sigilo, abre-se o inquérito, pede-se ao juiz a quebra do sigilo e vamos ver o sigilo do Valeu Bene, ué. Só que fica o rastro, tem a decisão do juiz. O que está sendo feito? Amiguinho conversa com amiguinho e amiguinho vai passando o sigilo dos outros para amiguinhos. Entenderam? Isso está acontecendo na Receita, ou alguém se esqueceu que Deltan Dallagnol pediu a quebra informal do sigilo fiscal do próprio ministro Dias Toffoli, segundo os diálogos revelados pelo Intercept Brasil. Está havendo a quebra informal de sigilo. E o número que o Banco Central, quando o Banco Central passa, a UIF passa para o Toffoli, o número é assustador. Falou, olha, em 3 anos foram 600 mil RIFs, relatórios de inteligência financeira. Foram 600 mil RIFs. Só que o Toffoli... 600 mil pessoas. 600 mil, não, entre pessoas jurídicas, 600 mil pessoas. Físicas e jurídicas. Né? Não, RIFs são menos, cada RIF às vezes tem mais de uma pessoa. 600 mil pessoas. Agora veja, o Toffoli não pediu para acessar isso. O sigilo de ninguém, nem acessou. Ele queria saber quem pediu, quem mandou, como foi expedido, qual é a rotina. E aí, Fábio Cuba, ele mandou um conjunto de perguntas e obteve resposta. Eu ousaria dizer que o lead da reportagem de vários jornais foi jogado fora pela imprensa. Modestamente eu dei o lead direito no meu blog. Né? Teve gente ali que fez o seguinte, comeu a casca e jogou o miolo da banana fora. Jogou o lead fora. Por que eu estou falando isso? Nós vamos ler aqui, o Fábio Cuba vai ler essa questão do que o Toffoli pediu, do que ele recebeu, e eu vou explicar para vocês. Vai lá. Quantos e quais procuradores foram cadastrados no sistema da UIF, ou UIF é feio, né? Para ter acesso aos relatórios financeiros feitos nos últimos 3 anos. Isso o Toffoli quis saber. Exato. Perguntou isso para o Rodrigo Aras, Procurador-Geral da República. Augusto Aras. Augusto Aras. Então vamos lá. Augusto Aras, vamos lá. Quantos e quais procuradores foram cadastrados nos sistemas da UIF para ter acesso aos relatórios financeiros feitos nos últimos 3 anos? Quantos relatórios foram feitos espontaneamente pela UIF nesse período? E quantos foram elaborados a partir de solicitação do Ministério Público?
Aras respondeu ontem parte dos questionamentos. A PGR não informou, como queria Toffoli, os nomes dos procuradores que têm acesso ao sistema. O órgão afirmou que não dispõe dessa informação. Esse é o lead! Coleguinhas, esse é o lead! Vocês estavam preocupadíssimos que o Toffoli tivesse acesso às contas sigilosas sendo presidente do Supremo. E com o rastro que seria deixado lá da pesquisa. Agora nós ficamos sabendo, segundo o Procurador-Geral da República, que existe um grupo de pessoas com acesso aos sigilos e nós não sabemos quem são as pessoas. Caramba! Nós perdemos. A Lava Jato tem o poder. A Lava Jato tem o poder de emburrecer também os jornalistas. Oh, o Toffoli vai ter acesso. Tá bom, o Toffoli não teve. Quem tem acesso? Quem tem acesso? Ah, tá preocupado que tem acesso a seu? Ah, pode ter, vai procurar lá para ver se acha. Quem tem acesso? Quais os nomes? Esse é o lead da matéria. Nós temos hoje um grupo de pessoas X, o senhor X, os senhores X, que tem acesso ao sigilo em 3 anos de 600 mil pessoas, físicas e jurídicas, e nós não sabemos quem são essas pessoas. Quando se suspeita que o presidente do Supremo vai ter acesso, vem o pandemônio. Vocês estão brincando? Ninguém percebeu aqui, o Toffoli foi cirúrgico. Aí ele disse, eu também quero. Não usou, mas quero. E quero saber quem são as pessoas mais que têm acesso. Disse o Augusto Aras, não sei. Não sei. Quem são? Vocês estão entendendo onde está o buziles da coisa? Fica aí esses vagabundos, uma gente horrorosa. Ah, e o Toffoli está querendo, não sei o quê. Gente que fica estimulando que vai a gente jogar tomate em ministro do Supremo. Ah, gente lixo, vagabunda, que não é jornalista, se finge de jornalista, que nunca leu a Constituição na vida. Ah, confunde Constituição com, sei lá, não vou falar. Engoli. Não vou falar. Ah, nunca leu? Agora sim. Quem são essas pessoas? A partir de amanhã eu espero que o Supremo tente responder isso. Quem são? Mas o Toffoli quis saber. Esses procedimentos, esses relatórios, são feitos por iniciativa da UIF. Da UIF, o Fábio Cuba não gosta de UIF. Não gosto. Da UIF. São feitos por iniciativa da UIF e enviados ao Ministério Público, ou também existe o sentido contrário? O Ministério Público solicita e a UIF prepara os relatórios. Diz o Aras que só tem um sentido. Né? Só há um vetor. Né? Vocês sabem, né? Na física, que é vetor. Né? A direção e sentido. Só tem um sentido. É da UIF para o Ministério Público. Eu lamento dizer que eu tenho certeza de que aparecerão evidências no julgamento que começa amanhã de que também é ao contrário.
talvez o Aras não esteja sabendo. Porque aí é o seguinte, Fábio. Você tem um amigucho lá. A UIF mandou o troço. Aí você fala, não entendi direito. Não estou entendendo direito isso aqui. Aí você vai e pede mais uma coisinha. Mais um dadozinho aqui, mais um dadozinho ali. Como é que era? Deltan Dallagnol na Receita falando, eu vou falar com uma pessoa lá na Receita para pegar dados sigilosos de ministros do Supremo que tem foro especial e não podem ser investigados por procuradores de primeira instância. São os donos do mundo, né? São os donos do mundo. Olha aqui. O que vai ser julgado amanhã, né? Interessa ao Flávio Bolsonaro? Interessa, eu não tô nem aí. Não é Flávio Bolsonaro agora que vai decidir o que eu penso sobre a Constituição do Brasil. Desde quando Flávio Bolsonaro define meu pensamento? Nem ele define meu pensamento, nem Lula define meu pensamento. Se Lula definisse meu pensamento, eu estaria dizendo que há provas contra ele na condenação e não há. Se Flávio Bolsonaro definisse meu pensamento, eu estaria dizendo, quebra mesmo, dane-se. Quero mais é que esse filho do Bolsonaro se dane, que eu não gosto desse governo. Vamos ter vergonha na cara? Aliás, o bolsonarismo, as redes sociais do bolsonarismo estão empolvorosas por causa disso. Porque tem uma ala, a ala que agora acha Moro acima de tudo, que dane-se, que temos que pegar e tem que quebrar o pau com o Supremo mesmo, não quero nem saber, não interessa. Estão fazendo isso só para proteger o Flávio, direita flaviana, e aí começou essa bobajada. Eu não quero saber quem interessa. Eu quero que se cumpra a lei. E que se crie um disciplinamento para isso. Aliás, sobre, atenção, procedimento técnico. Sempre que o Supremo vai decidir alguma coisa, é preciso ouvir a Procuradoria-Geral da República. Tá? O procurador, inclusive, tem, via o subprocurador, que pode atuar ali, a voz, ele se posiciona. Ou ele se posiciona, ou um subprocurador-geral se posiciona em nome dele, deixando clara qual é a posição da Procuradoria-Geral da República. Certo? O que o Aras falou sobre a questão que vai ser decidida amanhã? O que é mesmo que vai ser decidido amanhã, Reinaldo? Se pode haver o livre compartilhamento de dados colhidos por órgãos de fiscalização com o Ministério Público para efeitos penais. Em último caso, se é possível quebrar o sigilo de alguém sem autorização judicial, violando o inciso 12 do artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea. Quando, insisto, se o Ministério Público tem uma evidência séria ou suspeita de que alguém está fazendo algo de errado, tem a licença ou o direito de pedir que a Justiça quebre o sigilo, em vez de fazê-lo de maneira informal, como se fosse a casa da Noca. O Ministério Público inventou uma teoria que agora o Brasil está parado à espera disso. Isso aqui era um paraíso antes e agora está parado à espera disso. O que o Aras falou? Vamos lá. O Procurador-Geral da República encaminhou uma manifestação ao Supremo pedindo a revogação dessa liminar do ministro Dias Toffoli, que suspendeu investigações que tenham como base esses dados compartilhados sem autorização da Justiça. Entre esses processos está a investigação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, além de outros 935 inquéritos espalhados pelo país. A Aras argumenta que a transferência de informações financeiras para investigações do Ministério Público cumpre a lei e a Constituição também. No documento, a Aras pede ainda que o Supremo julgue apenas o tema original do recurso extraordinário, que era o compartilhamento de dados da Receita Federal, sem entrar na seara do COAF.
Não, porque são temas conexos, né, doutor? O senhor vai perder essa. Essa vai ser uma questão prévia que ele vai propor, ele vai perder. Que, obviamente, são temas conexos, né? E, claro, já tem um grupo... Olha, o Senado foi tomado por uma turma que mal sabe o que está fazendo lá, a esteira dessa avalanche. Enfim, aí o Senado agora diz que quer apresentar uma PEC que garante o envio dos dados e acabou. E olha que curioso, para quem gosta de direito, de lógica, se o Senado, se essa turma quer fazer uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, permitindo o envio de dados, está admitindo que a Constituição proíbe o envio de dados. Né? Uhum. Por que eu faria uma PEC? Para fazer o que já pode ser feito. Para fazer o que já pode ser feito. Olha a sandice. Olha a sandice. Se pode, por que precisa de uma PEC? Aliás, a mesma coisa, a PEC da prisão em segunda instância. Se pode, por que fazer uma PEC? Só que tem um problema. Também nesse caso, trata-se de cláusula pétrea. Mas vamos falar dos senadores, vai. É um grupo de 29 senadores, Reinaldo, que apresentou essa PEC para liberar o envio de dados ao Ministério Público sem a necessidade, portanto, de autorização judicial. A medida é encabeçada pelo senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Segundo ele, é papel do parlamento se antecipar ao STF para trazer luzes à controvérsia. Parte desses 29 parlamentares compõe o movimento Muda Senado, um grupo que tem como bandeira o impeachment de ministros do Supremo e a tal CPI da Lava Toga. Realmente, olha, nunca nós tivemos algo tão... Olha, nunca o Senado brasileiro foi tão bem representado, nunca o Senado brasileiro esteve tão bem, tão iluminado, né? Então é essa gente que está querendo agora fazer uma PEC que fere a cláusula, o inciso 12 do parágrafo 5º da Constituição, assim como lá também está o tal do Oriovisto Guimarães, que é um senador também do Podemos do Paraná. Parabéns, Álvaro Dias. Olha, mas olha que grupo de varões de Plutarco Vossa Excelência está juntando, né? Que também quer alterar lá um dispositivo da Constituição que diz respeito ao Estatuto da Magistratura, o artigo 93, para permitir a prisão depois da condenação em segunda instância sem mexer no inciso 5º, no inciso 57 do artigo 5º. Então aí, Fábio Cuba, no artigo 93 a Constituição diria uma coisa e no 5º outra. É o que o companheiro Oriovisto entende por uma Constituição rígida que faça sentido. Ô Oriovisto, eu não sei se Vossa Excelência terá visto, foi inevitável, eu não gosto disso, mas eu fiz, que o direito à propriedade, que o senhor certamente defende, né? Inclusive o senhor é um medalhão nessa área. Também está no artigo 5º, viu? Sabia? O direito à herança também está no artigo 5º. A se consagrar sua técnica legislativa, a gente usa outros artigos da Constituição para pôr fim ao direito à propriedade e direito à herança. O que o senhor acha disso? Hein? O que o Podemos acha disso? Essa pleiade que se formou no Podemos.